Boa noite. Se hoje você chegou até aqui com o peito apertado como se estivesse carregando um peso que ninguém mais consegue ver, então saiba que esta noite não é comum. Há noites em que o silêncio fala mais alto que qualquer palavra, e esta pode ser uma delas, porque Deus não espera você estar forte para te encontrar. Ele te encontra exatamente onde a sua força acabou. Hoje é terça-feira, 19 de maio, tempo pascal. Um tempo em que o céu lembra a terra que nenhuma pedra permanece fechada para sempre. Talvez você esteja vivendo algo que parece uma pedra selada sobre a sua esperança, algo que você já tentou mover com suas próprias mãos, mas não conseguiu. E mesmo assim você continuou respirando, continuou seguindo mesmo sem entender como. Em Fortaleza, no Ceará, vive o senhor João Batista de Oliveira, 71 anos, ex-motorista de ônibus. Ele me contou que depois da aposentadoria o tempo começou a andar mais devagar e a saudade começou a andar mais rápido. A esposa dele faleceu há 5 anos e desde então ele aprendeu a acordar cedo, não porque precisa sair para trabalhar, mas porque precisa conversar com Deus antes que a tristeza fale mais alto. João diz que não tem todas as respostas, mas encontrou algo mais importante do que respostas. Ele encontrou companhia no meio do vazio. Talvez você também esteja vivendo uma espécie de silêncio por dentro. Um silêncio que não é paz, mas ausência. Ausência de respostas, de direção, de um sinal claro de que tudo vai melhorar. Mas mesmo nesse silêncio, Deus continua presente. Ele não abandonou o lugar onde você parou de entender a vida. E antes de continuarmos esta oração, eu quero te fazer um convite, que não é apenas um gesto, mas uma decisão do coração. Se esta palavra já tocou você de alguma forma, inscreva-se neste canal agora. Ative o sininho para que você não perca outros momentos como este, porque muitas vezes Deus fala no meio da noite quando ninguém mais está ouvindo. E eu também quero te convidar a deixar nos comentários o seu pedido de oração. Escreva o seu nome, a sua cidade, ou apenas uma palavra que represente o que você está sentindo hoje. Nós vamos colocar sua vida diante de Deus como uma família espiritual que se apoia na fé, porque aqui ninguém está sozinho. Senhor, nesta noite de terça-feira nós nos aproximamos de Ti sem máscaras e sem defesa. Nós não temos como esconder o que sentimos e na verdade nem queremos mais esconder. Há pessoas aqui que estão cansadas de fingir que está tudo bem. Pai, Tu conheces cada coração que chegou até este momento. Tu conheces as noites sem sono, os pensamentos que não param, as preocupações que parecem não ter fim. Tu conheces também as lágrimas que não foram vistas por ninguém. E nesta hora nós nos lembramos das palavras de Jesus em Mateus, quando ele diz para não se preocupar com o dia de amanhã, porque cada dia já traz o seu próprio peso. Mas sabemos, Senhor, que viver isso na prática é difícil quando o amanhã parece tão incerto. Por isso nós pedimos, ensina-nos a descansar em Ti de verdade, não apenas com palavras, mas com o coração. Há alguém aqui que mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, uma mulher chamada Rosa Aparecida, de 63 anos, que trabalhou como empregada doméstica durante toda a vida. Ela sente que o corpo já não acompanha mais o ritmo da vida e que o mundo parece ter esquecido de olhar para pessoas como ela. Senhor, visita a Rosa agora. Mostra a ela que nenhum esforço da vida dela foi esquecido por Ti, que cada dia de trabalho, cada renúncia, cada dor silenciosa está diante dos Teus olhos. Restaura a dignidade dela por dentro e faz ela sentir novamente que a vida ainda tem propósito. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando que a sua história também ficou pequena demais para ser notada. Mas Deus não mede vidas pelo tamanho do reconhecimento humano. Ele mede pelo amor com que Ele mesmo te criou. E neste momento há algo que eu preciso te dizer com carinho e verdade. Se esta oração está encontrando você onde ninguém mais consegue alcançar, então não ignore esse chamado. Inscreva-se neste canal agora. Não deixe esta conexão se perder no meio da rotina, porque muitas vezes a fé precisa de constância e não apenas de momentos. E se você quiser, escreva agora nos comentários a sua intenção de oração. Não precisa ser bonito, não precisa ser longo. Pode ser apenas o seu pedido sincero. Deus entende até aquilo que você não consegue explicar. Senhor, agora nós entregamos diante de Ti a nossa mente inquieta,
Há pensamentos que parecem correr sem direção, memórias que voltam sem aviso, medos que surgem no silêncio da noite, mas nesta noite nós escolhemos confiar que Tu estás acima de tudo isso. Como está escrito no Salmo 46, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então nós nos seguramos nessa verdade agora mesmo, quando os sentimentos dizem o contrário. Há pessoas aqui que estão preocupadas com a família, com os filhos, com decisões importantes, com caminhos que parecem fechados. Mas nós declaramos que nenhuma porta fechada na terra é maior do que a Tua soberania. E enquanto esta oração continua, algo começa a acontecer dentro de nós. Não é uma mudança externa ainda, mas é uma mudança interna. Um tipo de paz que não vem do entendimento, mas da presença. Permaneça comigo nesta oração, porque ainda há algo que Deus quer tocar nesta noite, especialmente nas áreas do seu coração, onde você já havia desistido de esperar. Há momentos em que a alma não pede explicações, ela apenas pede alívio. E talvez você esteja exatamente assim, nesta noite de terça-feira, 19 de maio, dentro deste tempo pascal, onde a vida insiste em dizer que nada está realmente perdido, mesmo quando tudo dentro de você parece cansado demais para acreditar nisso. Deus não se apressa diante da sua dor. Ele não entra na pressa do mundo. Ele entra no ritmo da sua necessidade mais profunda. E enquanto você respira agora mesmo sem perceber, há uma mão invisível sustentando aquilo que você já não consegue sustentar sozinho. Em Recife, Pernambuco, existe a senhora Helena do Carmo, 74 anos, viúva ex-costureira. Ela me contou que o barulho mais difícil não é o da cidade, mas o da ausência dentro de casa. Depois que o marido faleceu, a casa ficou organizada, mas o coração ficou bagunçado. Helena passou a conversar com fotos antigas, como se elas ainda respondessem, e mesmo assim ela não desistiu de acreditar que Deus ainda falava com ela no silêncio da cozinha. Talvez você também tenha aprendido a viver com ausências. A ausência de alguém, de uma resposta, de um abraço, de uma notícia. E aos poucos você foi chamando isso de normal, quando na verdade era apenas dor silenciosa se acostumando a morar dentro de você. Mas nesta noite algo diferente está sendo liberado sobre a sua vida. Não é emoção passageira, é restauração começando onde ninguém vê. E antes de continuarmos, quero te lembrar com simplicidade e verdade. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Não como um ato automático, mas como um compromisso espiritual de não caminhar sozinho. Ative o sininho, porque há noites como esta em que Deus toca profundamente através de uma simples oração. E deixe também o seu comentário. Escreva o seu pedido, sua cidade ou apenas uma palavra que represente sua fé hoje. Aqui cada nome é levado diante de Deus com reverência. Senhor, nesta continuidade da nossa oração, nós entramos mais fundo naquilo que não conseguimos organizar com palavras. Existem sentimentos confusos aqui, emoções misturadas e até uma fé que às vezes parece pequena demais para sustentar o peso da vida. Mas Tu, Senhor, não rejeitas o pequeno começo. Como está escrito em Isaías, Tu não apagas o pavio que fumega. Então mesmo aquilo que parece quase sem chama dentro de nós, ainda está sob o Teu cuidado. Há pessoas aqui que estão lutando com o próprio interior. Não é apenas o mundo externo, mas pensamentos que cansam, lembranças que ferem inseguranças, que não deixam descansar. E nesta hora nós pedimos, entra naquilo que ninguém consegue ver. Toca a mente cansada, Senhor. Toca o coração que perdeu a direção. Toca a fé que foi ferida por decepções. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vive o senhor Carlos Alberto Mendes, 69 anos, ex-comerciante. Ele passou por uma falência há alguns anos e disse que o mais difícil não foi perder o negócio, mas perder a confiança em si mesmo. Ele se sente muitas vezes como se tivesse ficado para trás na vida. Senhor, visita Carlos agora. Restaura não apenas a vida financeira dele, mas principalmente a dignidade interior. Mostra a ele que o valor dele não foi apagado pelo fracasso. Levanta o espírito dele novamente como alguém que ainda tem caminho pela frente. E talvez você também esteja se sentindo assim, como se tivesse ficado para trás em relação à vida. Mas Deus não trabalha com atrasos humanos. Ele trabalha com propósitos eternos. E agora, enquanto esta oração continua,
Eu preciso te dizer algo com cuidado. Não deixe essa conexão espiritual se perder na distração. Se esta oração está te alcançando, permaneça com ela. Inscreva-se, ative o sininho e permita que este seja um espaço constante de fé na sua rotina. E se puder, escreva seu pedido de oração. Mesmo que sejam poucas palavras, Deus entende cada uma delas. Senhor, agora nós entregamos nossas emoções mais profundas, aquilo que não conseguimos controlar, aquilo que vem em ondas, aquilo que às vezes nos surpreende no meio da noite, e nós declaramos que não seremos escravos da ansiedade. Como está escrito em Filipenses, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Então guarda-nos agora, Senhor, não apenas por fora, mas por dentro. E enquanto oramos, sentimos que algo começa a se reorganizar no invisível. Não de forma barulhenta, mas de forma profunda. Permaneça aqui comigo, porque a oração ainda não terminou. E o que Deus vai tocar na próxima parte pode ser exatamente aquilo que você esperava há muito tempo em silêncio. Há um tipo de silêncio que não é vazio, é espera. E talvez esta seja a palavra que melhor descreve o seu coração nesta noite de terça-feira, 19 de maio, dentro do tempo pascal, quando a fé não grita, mas permanece, mesmo quando tudo parece lento demais para mudar. Deus nunca chega atrasado. Ele chega no ponto exato em que o coração humano já não tenta mais controlar nada sozinho, e é nesse lugar de rendição que muitas vezes começa a verdadeira transformação. Em Manaus, no Amazonas, vive o Sr. Raimundo Nonato, 75 anos, ex-seringueiro. Ele cresceu em meio à floresta, onde aprendeu que a vida tem seus próprios ritmos e que nem tudo nasce no tempo que a gente quer. Raimundo perdeu 2 filhos ao longo da vida e me disse uma frase simples, mas profunda: eu não entendo tudo, mas eu ainda confio no Deus que me sustentou até aqui. Ele não fala de fé como teoria, ele fala como sobrevivente de dias em que só a graça o manteve em pé. Talvez você também esteja nesse lugar onde não há mais muitas explicações, apenas sobrevivência e fé misturadas. E ainda assim, você está aqui, ouvindo, respirando, continuando. Isso já é um sinal de que algo em você ainda não desistiu. E antes de seguirmos para o momento mais profundo desta oração, eu quero te lembrar mais uma vez com carinho. Se esta oração tem caminhado com você, não deixe que isso seja apenas um encontro isolado. Inscreva-se neste canal agora, ative o sininho e permita que este seja um espaço constante de cuidado espiritual na sua vida. E escreva também nos comentários o seu pedido de oração. Pode ser seu nome, sua família, sua luta ou apenas uma palavra. Cada comentário aqui é colocado diante de Deus com respeito e fé. Senhor, agora chegamos ao centro desta oração. Não trazemos soluções, trazemos o coração. E diante de Ti nós reconhecemos que há coisas que não conseguimos resolver com força, nem com inteligência, nem com esforço humano. Há situações que só podem ser sustentadas pela Tua presença. Como está escrito em Provérbios, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Hoje nós escolhemos essa confiança mesmo sem entender tudo. Há pessoas aqui que estão diante de decisões importantes, caminhos que parecem incertos, portas que não se abrem, respostas que demoram, mas nós declaramos: o atraso não é ausência, o silêncio não é abandono. Senhor, visita cada casa agora representada aqui, visita famílias que estão divididas, visita relacionamentos que esfriaram, visita corações que perderam a alegria de viver juntos, e restaura o que foi quebrado sem precisar de aplauso humano. Agora, Senhor, nós colocamos diante de Ti também a área financeira, as preocupações materiais, aquilo que tira o sono de tantas pessoas aqui. Tu conheces cada necessidade, cada conta, cada limitação, e nós pedimos: abre caminhos onde não há caminho, não por ansiedade, mas por dependência. E acima de tudo, Senhor, visita a fé de cada pessoa aqui, porque não basta mudar circunstâncias se o coração continuar vazio. Em Curitiba, Paraná, existe a senhora Irene Batista, 68 anos, aposentada, que me disse que o maior milagre que ela pede hoje não é material, é voltar a sentir paz ao orar. Ela sente que a fé dela ficou cansada com o tempo. Senhor, toca a Irene agora, renova a vida espiritual dela como chuva suave depois de um longo período de seca.
Faz ela sentir novamente alegria em te buscar. E talvez esse seja o seu pedido também, mesmo que você não tenha conseguido dizer em voz alta. Agora, neste momento final da oração, eu quero te deixar com uma última lembrança: você não chegou aqui por acaso. E se esta palavra te acompanhou até agora, então não solte essa conexão. Permaneça com esta fé viva. Inscreva-se, ative o sininho e volte sempre que precisar de um lugar de paz. E deixe seu pedido de oração nos comentários. Nós continuamos orando por você mesmo depois que este vídeo termina. Senhor, nesta última parte da nossa oração nós descansamos, não porque tudo foi resolvido, mas porque confiamos em Ti. E como está escrito nos Salmos, em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então agora nós entregamos esta noite em Tuas mãos e deixamos que a Tua paz cubra cada coração aqui como um manto silencioso. Que esta pessoa que orou comigo não termine este momento com medo, mas com descanso, não com ansiedade, mas com confiança, e que mesmo no silêncio da noite ela consiga sentir: Deus ainda está aqui.